Olá, pessoal, boa noite a todos vocês. Dia 9 de julho, tá certo? Agora nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, né? Uma simpatia, a Adriana, para os mais próximos, Drica, né? Isso, Drica. Na verdade, é o É... contrário. Para os mais Ah, próximos, Adriana. é o contrário, na realidade? É, porque eu acho muito estranho quando me chamam de Adriana. Ah, tá, então é Drica. É, Ela aceitou, né, essa proposta de estar aqui conosco nessa transmissão para a gente falar sobre solidariedade. Vamos falar sobre os projetos, né, com que ela lida, relacionados a esse tema. Enfim, vai ser uma live muito proveitosa, muito rica. Aqueles que quiserem participar, né, tem a caixinha aí, está sendo transmitida na minha linha do tempo aí, do Facebook. Vocês podem ficar à vontade aí para estar perguntando, né, para estar interagindo conosco aí nessa transmissão, tá? E é isso, pessoal. Pode ir entrando, fiquem à vontade aí. Ainda falta 2 minutos, aí já já eu inicializo aqui com falta. a pauta em si, tá bom? Pode ficar à vontade, pode ir entrando, se conectando, tá? A internet, pessoal, é igual eu já adiantei para a Drica. Ela há de cooperar conosco, mas se der alguma interferência, a gente vai reconectando, tá? Vocês tenham paciência aí também, porque tem dado muitas instabilidades, às vezes trava bastante, Inclusive mas a agora gente vai travou. vencer isso aí. Travou, né? Pois é, olha lá, eu tô tentando acessar o Face também, eu não tô. A minha linha do tempo lá tá travando. Mas é isso aí. Ah, nós estamos ao vivo lá sim. Ok. 1 minuto. Podem ir se conectando, pode ir entrando, compartilha, convida o pessoal para estar participando, tá? Sintam-se à vontade aí para estar conosco nesta transmissão aqui desse dia. Podemos, pessoal, 19 horas, ok? Então, vamos lá, vamos lá. Novamente, então, uma boa noite a todos que estão aqui, todos que irão ver essa live, né, posteriormente, ela vai estar disponível aí nas principais plataformas, tá? É uma live que faz parte do projeto Mensagens para a Humanidade e a Posteridade. Uma breve apresentação sobre mim, né? Sou comendador da Casa Real de Espanha, com o título da Ordem de Torzão de Ouro, tá? Doutor honoris causa em Ciências Teológicas, Políticas e Relações Diplomáticas Internacionais. Palestrante para crianças e jovens sobre temas motivacionais, de prevenção e ensinamento sobre as drogas. É uma honra estar aqui com a Adriana Haas Vilas Boas, a Drica, não é? Bacharel em Direito, graduanda em Psicologia, cofundadora do projeto social Rompendo Mais Fronteiras, idealizadora do Instituto General Vilas Boas e coordenadora geral das pessoas com doenças raras da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que muito gentilmente, né, aceitou o convite para estar aqui conosco nesta transmissão. Ô, Drica, fica à vontade aí para dar um alô para a galera aí, para todo mundo que está nos vendo, nos assistindo. Oi, gente, muito prazer. Eu sou a Drica, né? Como o Diogo bem apresentou, para mim é uma honra poder estar aqui. O Diogo insistiu bastante, mas é porque eu fico muito nervosa para falar, não é porque eu não queria, eu sou uma pessoa que fica um pouco bloqueada, né, para se expor, para falar, mas são temas que são muito caros para mim, eu gosto muito, então eu faço questão, né, da gente, nesse momento de pandemia, fazer esse bate-papo, quem sabe vocês me mandarem mais sugestões, questões, porque eu preciso ainda crescer muito nos meus trabalhos, tanto
né, nos meus projetos sociais, quanto agora na minha atuação com doenças raras. Então, eu gosto, na verdade, desse momento de troca, porque eu preciso receber mais informação, mais conhecimento, e o que eu puder deixar também, né, para conhecerem um pouco dessas pautas, eu faço questão. Então, obrigada pela oportunidade. Oi, gente. Eu que agradeço, Drica, tá? Fica aqui uma gratidão, assim, eterna para você. Tem as pessoas aqui que já estão agradecendo. O Luiz Carlos, que é um grande amigo, é um maestro, né, que trabalha com crianças e jovens lá na cidade de Betim. Ele falou: meu respeito ao comendador Diogo pela rica entrevista com a Adriana Haas Vilas Boas e minhas lembranças ao general Vilas Boas. Ah, obrigada, Luiz, obrigada. Bom, é o que eu falo, né? Esse carinho com meu pai, o meu coração de filha, né? Eu que hoje me esforço horrores para tentar ajudar né, a conseguir fazer com que ele toque a missão dele. Então, com certeza é algo que me toca bastante. E deixo aqui já um beijo para o Giancarlo e para a Alba, né? Que deram boa noite aqui para gente. Ótimo. Então vamos lá, Drica. É... Então, Drica, como sempre introduzo nas minhas transmissões, né, quando eu entrevisto as pessoas aqui, eu gosto que fale um pouco sobre sua vida, de onde é natural, sobre sua infância, juventude. Fica à vontade para expor aí o que você quiser aí a respeito de sua trajetória. Tá. Não, porque se deixar, né, a gente vai ficando contando os caos. Mas eu vou Fica à vontade. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falei sobre isso, né? Eu sou nascida em Resende, tenho sangue gaúcho. Hoje meus pés residem em Brasília, mas meu coração é amazonense. Então eu sou uma típica filha de militar, né? Que a gente sempre mudou muito a cada 2 anos. Então a síntese da vida é essa. Mas eu, falando que o meu coração pertence à Amazônia, né, a Manaus, foi uma boa parte da minha vida eu vivi lá, e meus projetos eu também comecei lá, então eu realmente tenho uma verdadeira paixão pela região, pelo povo, pelos trabalhos, por tudo, né? Sempre foi tudo muito gratificante, muito acolhedor, e na vida do filho de militar, isso é muito relevante, é como a gente é recebido nos lugares. E Manaus tem essa coisa especial, assim, eles têm um carinho muito grande com a gente, eles recebem a gente muito bem, a gente se sente pertencente, a gente não se sente de fora. Então, por isso que eu sempre falo, né? Meu coração é amazonense. Não conheço Minas Gerais. Espero ter uma oportunidade de conhecer melhor, né? O pai não chegou a ser transferido para essa região, mas espero um dia conhecer. Tenho grandes amigos mineiros. Aliás, Brasília tem muito mineiro, né? Sim. Mas a minha vida, assim, obviamente, sintetizando, é isso. Sou filha de uma gaúcha muito brava, que é uma verdadeira fortaleza da minha família, que é minha mãe. Inclusive, ela tá brava porque eu desliguei aqui a panela de pressão dela para parar de fazer barulho e a gente fazer a live. E meu pai também é gaúcho, apesar de que o Vilas Boas, o Vilas Boas do meu pai é de São Paulo, né? De Campinas. A origem vem de Campinas. O pai dele, o Coronel Vilas Boas, veio de São Paulo. Mas meu pai nasceu no Rio Grande do Sul. Ah, entendi, Drica. Ótimo. Vamos lá. A próxima. Verifique em seu currículo, Drica, que a formação nas áreas do direito e agora cursando psicologia. Por que você se interessou por essas áreas do conhecimento? Então, na verdade, não teve grande assim, interesse. A gente começa a iniciar a vida profissional muito cedo, aos 17 anos, então, na verdade, o direito foi o que me moveu mais naquele momento, mas também meu coração hoje é da psicologia. Mas o direito, para mim, era justamente por naquele momento não saber exatamente o que eu queria, eu vi como um curso mais completo para eu fazer.
né, em termos de maturidade também, e eu recomendo sempre para todo mundo, assim, é um curso incrível de crescimento. Eu sempre falei que eu acho que determinadas matérias, como constitucional, a gente deveria ter na escola. Eu acho que isso valeria muito mais do que a gente estudar a fórmula de Bhaskara, que a maioria das pessoas não sabe para que serve, Aham. né? Eu acho que a gente deveria ter algumas matérias nesse sentido. E então, naquele momento que eu ainda estava titubeando, não saber para que área seguir, eu fiz o direito. Até que eu descobri que meu coração era da psicologia. Mas nesse meio tempo, eu descobri os projetos sociais e realmente é um casamento perfeito, porque os projetos sociais a gente descobre que a gente é uma fonte que tem fim, né? A gente não é uma fonte infinita. E com conhecimento do direito, a gente consegue recorrer a outras instâncias, né? Onde estão os direitos dessas pessoas, como é que a gente consegue acessar, principalmente na Amazônia, né? Que às vezes o problema maior é essa questão de conseguir chegar até onde essas pessoas podem ter essa fonte dos direitos delas, né? Então, o direito me ajudou muito nisso. Mas a saúde mental é que é minha praia mesmo. Ah, tá. Ótimo. Então, vamos lá. Conte-nos um pouco, Drico, sobre sua trajetória como estudante nos colégios militares. As melhores lembranças, os amigos, e sobre um projeto recente, que inclusive eu achei muito legal, né? Da quarentena solidária dos ex-alunos dos colégios militares do Brasil. Quem idealizou, do que se trata, público-alvo? Bom, minha trajetória no colégio militar foi fantástica. Eu brinco, eu sou suspeita para falar, mas o que eu ressalto é que eu fui uma adolescente normal, tá? Então, existe uma coisa de estereotipar o colégio militar como se eles fossem tirar a nossa infância, a nossa juventude, a nossa adolescência. Não, isso é mentira. Eu fui uma adolescente que aprontou, sabe? Tive minha fase rebelde, tive minha fase de querer ser adolescente mesmo, sabe? De questionadora, enfim, de brigar, essas coisas todas. E graças a Deus eu vivi isso dentro do colégio militar. Até porque, assim, tem uma coisa que é muito engraçada, porque no colégio militar a gente tem muitas regras. Então, por muito pouco, a gente já tá quebrando as regras, né? Então, tipo, o simples uso de um brinco como esse, a gente já tá quebrando as regras. Então, mas é um colégio de muito incentivo ao esporte. A gente adquire certos valores que, de forma inconsciente, eu tenho eles, assim, eu pratico eles desde a gente, sei lá, não podia sentar com a farda no meio-fio, né? E isso, com o tempo, você vai levando para outras questões da vida, assim, você vai aprendendo a respeitar determinados momentos, o respeito à bandeira. Esses dias eu estava andando com uns amigos meus e a gente viu o achamento da bandeira num local público e eu parei, e aí eles estavam até conversando, eu dei uma bronca neles. Essa paixão que a gente cria, né, em ser brasileiro, esse orgulho que a gente cria. Então, eu sou muito grata a tudo, assim, ao Colégio Militar. Eu estudei no Colégio Militar do Rio de Janeiro, e o Colégio Militar do Rio de Janeiro, assim, ele é muito forte em termos de ensino. Ele tem uma tradição de esporte sensacional. Foi muito enriquecedor ter passado por lá. Eu estudei no Colégio Militar de Brasília, que é um colégio muito grande, né? Conheci muita gente. Minha turma de 2003. Também é um colégio que o mais incrível, assim, é um local onde vai ter gente do Brasil todo. Então, você vai conhecer gente do Brasil todo, você vai se enriquecer muito com as culturas, com seus amigos. E o Colégio Militar de Manaus, que foi meu primeiro colégio militar, que meus amigos de infância, enfim, carrego até hoje, foi onde eu fiz minha sexta e sétima série, depois concluí meu terceiro ano. É um colégio já menorzinho, então ele é extremamente acolhedor, todo mundo se conhecia de quinta, terceiro ano, e a gente tem uma coisa meio que de equipe, assim, de orgulho, né? Tanto é que hoje a gente tem muitas comunidades de colégio militar. A gente
sempre tenta se reunir a cada 5 anos, né, determinado tempo. Eu vejo que outras turmas também fazem isso. Então, assim, eu acho que eu devo muito dos meus valores, do meu crescimento pessoal, da minha maturidade ao Colégio Militar. Foi um local onde eu fiz esporte, eu fiz teatro, né? Adoro contar essa história, que eu Legal. criei no Colégio Militar de Brasília, eu, junto com outros amigos, a gente criou um grupo de teatro e tinha, aqui em Brasília, principalmente, a gente tinha muito essa coisa do desenvolvimento artístico, de dança, banda, coral, e que eu vejo hoje, né, enquanto estudante de psicologia, eu realmente vejo que são atividades que são muito boas para essa fase da juventude, né? A gente tanto são coisas que enriquecem para o desenvolvimento, né, para os nossos estudos ou para as nossas resoluções de problemas de dia a dia, né? Então a gente se envolver com a música, com a dança, com a arte, com o esporte, eu realmente valorizo muito. Então foi uma oportunidade muito boa, assim. Eu sou muito satisfeita. Eu e meus irmãos, né? Os três passaram pelo. Eu sou caçula de três. Os três passaram pelo colégio militar. Então, eu só tenho coisa boa falando do colégio militar. E sobre essa campanha que você mencionou aí, essa campanha veio de alguns alunos do colégio militar, de turmas até mais antigas que a minha e da Karine, que é minha sócia fundadora do Rompendo Mais Fronteiras. E eles procuraram, eles querem se juntar, né? Hoje os alunos, como eu falei, eles estão reunidos em vários grupos, os grupos estão discutindo muita política, muita situação do país, e eles chegaram à conclusão que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa ajudar o nosso povo mesmo, né? A gente precisa se ajudar, que é uma coisa que para mim é uma noção de civismo, né? Que eu gosto muito dessa noção. E aí eles procuraram a gente, então a gente decidiu fazer uma vaquinha para tentar reunir um valor alto para a gente conseguir comprar cestas básicas e conseguir, assim, que por diversos locais do país, né, além das nossas ações do Romper Mais Fronteiras, esses alunos mesmo possam selecionar algumas famílias e possam entregar, que é uma coisa que eu acho muito importante, né, você ir para a ponta da linha da ação social e fazer a execução, sentir mesmo o que é aquilo, né? Que aí ali, quem sabe, eu consigo fazer aquele mosquitinho picar eles e eu consigo pegar mais voluntários para mim, né? Com certeza. Então, essa ação tem esse propósito e realmente, assim, hoje, além dessa ação, a gente tem o Rompendo Mais Fronteiras, o Rompendo Mais Fronteiras Jovens, que é um grupo de alunos do Colégio Militar de Brasília que começaram o Rompendo Mais Fronteiras lá dentro, né? E que fica a sugestão para os outros colégios militares que quiserem fazer. O mais importante é sempre ter uma mãe à frente, e aqui a gente tem. E eles são muito ativos, eles fazem muita ação, e para mim eu fico muito satisfeita de ver essa criançada se envolvendo em trabalho social, até porque isso já é uma resposta assim de um crescimento, né, da cabeça do brasileiro, é uma mentalidade de primeiro mundo a gente fazer trabalho social, né? Com certeza. Isso mesmo. Agora, fala para a gente, Drica, sobre o Instituto General Vilas Boas. A que se presta, suas funções, área de atuação? Tá, vou também, né, tentar fazer uma resumida. Bom, o Instituto do Pai, ele surgiu num pensamento que o pai, primeiro, que ele continua produzindo, e segundo, que ele quer deixar alguma coisa, né? Quer deixar algum legado, quer deixar a história contada por ele, quer deixar os pensamentos dele, quer deixar os pensamentos dele desenvolvendo algo para o país. Então, ele surgiu quando ele passou o comando, que eu comecei a acompanhar as redes sociais dele mais de perto, e algumas pessoas, né, procurando, cadê o senhor? A gente precisa do senhor, enfim, algumas pessoas vindo aqui, inclusive, tem um médico dele lá de São Paulo que veio aqui conversar com a gente, e que esse médico falou que nós continuamos precisando do senhor, o senhor tem que deixar algum legado. Então, pensando sobre isso tudo, surge a ideia da gente criar um instituto,
né, do pai. E esse instituto, o mais difícil foi delimitar a temática dele, e até que uma pessoa teve a brilhante ideia, né, da gente fazer mente, corpo e alma, né, do meu pai. Então, já começando pelo corpo, então a gente visa fomentar, assim, trabalhar dentro da área das tecnologias assistivas, tentando apoiar, né, startups, quem sabe desenvolvendo projetos nessa área, porque a gente viveu uma realidade, quando o pai foi diagnosticado com ela, é uma realidade muito diferente, muito dura, muito difícil. Só que aí a gente pensa, se foi assim pra gente, como é que tá o resto, né? O pai sempre falou isso, tá assim pra mim, como é que tá o resto? Como é que a gente vai ajudar, né? Então, quando a gente teve alguma dificuldade de acessar algum medicamento, alguma coisa, ele sempre trazia essa preocupação. E é isso, assim, a gente quer pensar de forma como que a gente pode tornar mais fácil o universo de todos. E a gente tem um segundo pilar, que é sobre o acervo dele. A gente quer, que é a parte que eu falo, a gente quer deixar a história contada por ele mesmo. A gente, então, pretende fazer um acervo pessoal para o meu pai, tanto como se fosse um museu mesmo, como ele já está com o primeiro livro dele pronto, está escrevendo o segundo livro dele. Então, a gente quer deixar registrado as coisas contadas por ele. E o primeiro pilar do Instituto é um projeto de nação. Esse projeto está sendo desenvolvido junto com o Instituto Sagres e o Instituto Federalista, pensando em temáticas para serem desenvolvidas olhando para um Brasil no futuro, né? Eu não vou me arriscar a entrar nessa temática, né, me aprofundar nesse pilar, ele é muito mais complexo. Temos o general Rocha Paiva aí à frente ajudando, né, e o general Marco Aurélio, que são pessoas, né, que um dia podem falar melhor, mas então a gente está tentando fazer essa reunião de pensamentos, estudos e pesquisas voltado às principais temáticas que envolvem tanto, digamos, a carreira do meu pai, os pensamentos, né, do meu pai e as necessidades do Brasil. Então, esse projeto, na verdade, a intenção principal é ser do povo, é para o povo, vindo do povo, para o povo, né? O pai sempre fala que a gente precisa construir o país que a gente merece. Então, com base nisso, a gente começou a construir esse pilar. Ótimo. Maravilha. E que linda a frase, né? Construir Maravilha, é isso mesmo. A gente precisa de construir o país que a gente merece. É isso. Lindo. Mas quem quiser, a gente já está com o site do IGVB, né? Dar uma entrada, conhecer, tem lá as falas dele, né? É só procurar IGVB na internet. Vai achar. Ótimo. Conte-nos um pouco, Drica, sobre sua atual função de coordenadora geral das pessoas com doenças raras da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Isso, que fica lá no Ministério dos Direitos Humanos, né? Uhum. Como eu já vinha atuando em diversas áreas, tanto sociais, que envolviam pessoas com doenças raras, e depois, né, eu sou uma pessoa que tem um diagnóstico, que quando eu recebi o diagnóstico, a minha doença era rara, hoje ela deixou de ser, e depois meu pai, então eu venho um pouco do movimento, né? E aí eu fui convidada para compor o time dessa secretaria, assumindo a coordenação de doenças raras. Então, o que, assim, né, facilitando, assim, a principal coisa que a gente quer saber é como estão esses raros no Brasil, como eles estão vivendo, quais são as condições dele, pensando no bem-estar, bem social deles mesmo, né? Então, essa coordenação dentro do Ministério dos Direitos Humanos, ele vem com esse intuito, né, para fazer essas articulações políticas para a gente poder desenvolver o país, né, para tornar mais acessível, um país mais inclusivo, porque os raros ainda são muito desconhecidos, então a gente precisa torná-los mais conhecidos, porque esse desconhecimento traz muito sofrimento para
para essa comunidade, desde a área empregatícia, lazer, tudo mais. Então, essa é uma das principais pautas, né? Outra é, como é desconhecido, a gente ainda é muito subnotificado, muito desconhecido também, perdão, as equipes de saúde, elas não têm ainda muito conhecimento para nos detectar, então a gente demora muito tempo para ter diagnóstico. Eu, particularmente, demorei 9 anos para ter diagnóstico, e isso é um sofrimento muito grande para as famílias. 70% dos raros são crianças, 35% não chega aos 5 anos. Então, a gente precisa saber como é que estão essas famílias, precisa trabalhar as políticas para acolhê-los, né, dar suporte e fazer com que eles tenham chance de conseguir, assim, continuar construindo um Brasil melhor também, né? A gente recebe muito essa demanda também de pessoas que querem trabalhar, querem continuar atuantes, e para você trabalhar, né, com pessoas com doenças raras, é porque a tendência é que a doença continue progredindo, né? Ele não se torna um deficiente naquela limitação e parou. Ele vai continuar progredindo. Então, pegando como exemplo o pai, né? Primeiro as pernas pararam, depois os braços, depois a respiração. Então, assim, e aí a gente tem que compreender aquele sistema, porque senão a gente só simplesmente dá condição de trabalho ou dar uma mínima condição de viver não é suficiente. Isso que a gente fala que é o praticar o capacitismo, né, que é o termo usado para o preconceito da sociedade com a pessoa com deficiência. Então a gente tem que entender aquelas barreiras, né, para melhorar aquele sistema. Por quê? Porque a grande esperança de um raro é achar a cura, mas ainda não temos para todas as doenças. A gente está falando de uma média de 7 mil doenças. Então a gente ainda não tem medicamentos para todas as doenças, não tem cura para todas as doenças. Aliás, é muito delicado falar em cura nessa pauta. Então, a gente precisa, na verdade, condicionar, né, para trazer o retardo da progressão da doença. Então, a parte da saúde de reabilitação é muito importante, respiratória, motora, cognitiva, sensorial, e também garantia social. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma certa cultura, né, de aposentar é legal. E não é bem assim, né? A gente quer produzir também. E tem uma coisa muito interessante que eu tenho vivenciado no grupo da Ela, né, nos grupos, eu sempre estou lendo ali, que eu li um livro uma vez, e hoje, assim, é como se eu estivesse ali como antropóloga, observando, né, as energias psíquicas que eles têm no corpo, eles vão jogando para a mente, porque eles não têm como gastar aquela energia, né? E, nossa, assim, a gente vai percebendo o quanto ainda temos capacidade elástica na mente, né, de aprender e continuar crescendo. Então, você vai ver que muito paciente de ela escreve muito. Muitos pacientes de ela escrevem livros, então fazem blogs, né, seja falando de superação, da própria vida ou de temáticas próprias, de interesse, de, sei lá, política, economia, enfim. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essas energias também, né? Sim, então, sim. a gente se tornar mais inclusivo, né? E realmente tentar ver como esses raros estão. E essa questão da nossa subnotificação é uma preocupação que a gente tem também, né? Os raros, por exemplo, nos povos tradicionais, nas comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas. Então, porque se é difícil para nós aqui, né? Nós que vivemos em capitais, que vivemos relativamente bem, ter diagnóstico, então, realmente, eu ouvi uma vez uma pessoa que foi uma coisa que me chocou, né? Ah, não, doença rara é coisa de pessoa bem-sucedida. E na hora eu fiquei brava, tipo assim, não, a doença não escolhe quem nasce, mas tem um fundamento nisso, né? Essas pessoas, elas não têm tanto acesso digamos, área da saúde especializada. Então, realmente fica difícil o diagnóstico, né? É um absurdo, foi preconceituoso a fala dela, mas o fundo de verdade é esse. Então, realmente, a gente sempre está em busca de tentar localizar onde essas pessoas estão, como elas estão vivendo. E aí, essa é a importância da gente ter uma coordenação dentro do Ministério dos Direitos Humanos, né? Para a gente tentar trabalhar de forma globalizada
para esses raios. Entendi. Entendi. E igual você falou, Drica, muito interessante, né? É o reconhecimento deles. Eles têm que ser reconhecidos, né? Têm que ser lembrados. Eles têm grandes potenciais, não é? Sim. Aí eu tô lembrando aqui, igual como eu lido, já frequentei muito, até palestrando, tive muito contato com a paz, né? Aqui, diversas APAES, tanto em Comorandiba, lá no norte de Minas. Aqui também tenho um contato estreito com a APAE aqui do Cerro, de Diamantina também. Igual eu vejo, eu tô lembrando aqui as crianças autistas, né? Muitas são gêniazinhas, né? É uma capacidade para decorar cálculos, para números. Crianças ali de 4 anos, 4 anos de idade, falando os números assim, coisas que não é para a idade, não é para. Então é muito interessante isso, é aproveitar os potenciais. E às vezes surge aquilo que a gente popularmente chama de dom, né? Para música, para outras áreas, para arte. Uhum. E é isso, a gente precisa, e aí falando de escolas, né? A gente precisa, sim, ter um corpo de professores, corpo técnico, né? Que lida com criança preparado para tentar canalizar. Por quê? Porque forçar determinadas crianças, né, a um determinado ensino padronizado, né, pode ser muito prejudicial. A gente tem que canalizar para aonde elas vão se desenvolver melhor, né, para a gente conseguir desenvolver todas as áreas. Né? Talvez muitas talvez sejam capazes sim de adquirir um pouco de conhecimento igual a gente adquire pouco conhecimento de cada área até a gente determinar a nossa, né? Então, mas é só o ensino inclusive não é só aceitar a criança, é ter todo um preparo para conseguir globalizar todas as questões dessa criança e a gente ser um facilitador do contato daquela criança ao mundo, né? Dela poder experienciar aquele mundo e ela poder absorver aquele mundo, enfim, e ela se desenvolver. É possível, assim, né? Perfeito. Agora fala para a gente, Drico, um pouco sobre os desafios na sua concepção, sobretudo para os cuidadores, né? Se fala muito pouco disso, os cuidadores das pessoas que têm doenças raras, principalmente nesses tempos agora que nós estamos vivendo, de pandemia, de isolamento social. Então, essa é uma pauta, na verdade, que não teve uma vez na minha vida que eu não falei e não chorei, né? Oh. Porque é que mais... Até hoje eu só fiz uma live assim, de cunho pessoal que foi com o Léo e eu chorei muito na live quando entrei nessa pauta, porque é uma pauta que me sensibiliza demais. E hoje eu estou tendo a preocupação da saúde mental desses cuidadores em tempo de pandemia, né? Então eu vou categorizar aqui de forma muito simplista os cuidadores família e os cuidadores, né, contratados, digamos assim. Então, os que vêm por laço afetivo, seja família, seja amigo, e os cuidadores que a gente... são os profissionais. Olha, essas pessoas, elas são o motivo, na verdade, do existir dos raros, assim, dependendo da fase debilitada que ele tiver, né? Então, eles que condicionam, por mais que a gente tenha todos esses aparatos tecnológicos, o corpo humano e a mente humana são insubstituíveis. Eu pude ver isso, inclusive, aqui com meu pai escrevendo o livro. A gente conseguiu trazer todos os aparatos tecnológicos, mas a peça fundamental foi o Tabazeninski, que que ele trabalha, ele é militar, trabalha com a gente, mas assim, ele tem uma função muito maior do que isso, assim, falar dele como um militar é restringi-lo, digamos assim, né? Só falar, não, aqui pra gente ele está sendo uma peça fundamental, assim, é um ser humano incrível. E graças a ele, o primeiro livro do meu pai saiu e o segundo está sendo feito. Mas sim, às vezes eu vejo ele ter algum esgotamento, alguma exaustão, né? Então, mas falando do cuidador que mais me comove, eu sempre menciono a família. E bateu um desespero, sim, não só, né, falando do meu exemplo, mas em diversas famílias, em diversas entidades, na verdade, instituições que recebem pessoas com deficiência,
ou instituições de idoso ou de criança, que é onde você vai localizar raros. Você vê as APAES hoje, Dri, as APAES, né, estão fechadas. E essas que têm o caráter de ficar interno, o medo desses administradores, né, dessas cabeças, dessas instituições, dos asilos, das creches, o medo desse vírus chegar lá dentro. E o que começou a acontecer? Até alguns profissionais se contaminaram, então eles tiveram uma redução de efetivo. Está sendo muito duro a realidade desse pessoal agora em tempos de Covid, né? Por todo esse contexto assustador que a gente veio vivendo, né? Antes do Covid chegar aqui, a gente ficou acompanhando o Covid nos outros países e foi pavoroso, então a gente já adoeceu antes. E então a situação desse público é preocupante, né? Falando dos profissionais, é preocupante, principalmente porque é o trabalho deles, eles precisam dessa renda para botar comida dentro de casa, muito é arrimo de família. E parar traz outros prejuízos para eles. E também essa ida e vinda, eles podem se contaminar e levar a doença para dentro de casa. A situação dos cuidadores, de quem trabalha com paciente errado, quem trabalha com outros pacientes, com pessoa com deficiência, é extremamente delicado. E isso sensibiliza demais a gente. A gente tem uma senadora de São Paulo que atua muito nisso, né? Que é a senadora Mara Gabrilli. Ela tem uns olhos 100% voltado a esse público, mas a gente ainda tem que pensar em mais diretrizes, em como protegê-lo, porque assim, quem cuida de quem cuida, né? Então, quando um paciente de doença rara recebe um diagnóstico, ele vai ter uma rede de cuidado se formando em torno dele, assim, vai ter um médico, vai ter a família e tudo mais, mas quem cuida de quem cuida? E falando dos cuidadores familiares, também eu acompanho alguns pais até de crianças com doenças raras, de crianças atípicas. A gente acompanha essa preocupação porque, primeiro, que teve a frustração de que muitos tiveram que parar tratamentos e os raros não podem parar tratamentos. Isso é uma situação muito delicada que a gente viveu nesse momento de pandemia, né? Parar tratamento pode ser tão nocivo quanto o Covid, né? Então, eles tiveram esse desespero, mas também, ao mesmo tempo, tem esse pavor de se meu filho for contaminado, se alguma coisa acontecer com eles. E sim, é uma pauta que me deixa extremamente sensível. A gente tem tentado fazer alguns trabalhos nesse sentido. Eu acredito, assim, a gente já tem algumas diretrizes voltadas à equipe da saúde, né? Mas eu acho que o que a gente deve avançar hoje, que eu vi várias instituições fazendo, é o trabalho de cuidar da saúde mental. E é uma coisa que realmente a gente precisa, né? Cuidar da saúde mental de toda essa família e desses profissionais. Ótimo. Drica, fala pra gente, por favor, o que você acha, né? Qual que é o que você tem a dizer sobre a importância que tem os trabalhos sociais nesses tempos agora de pandemia? Trabalhos sociais em tempos de pandemia, eu acho fundamentais. Né? A gente entra num momento de caos em que todas as áreas, todos os poderes, todas as forças estão canalizadas para isso, mas não é suficiente. E aí eu volto a mencionar aquela noção de civismo, né? Trabalho social, a gente tem que parar de ver como algo com divindade. Só por isso, né? Claro que dependendo da religião de cada um, é uma forma da gente se aproximar de Deus ou de fazer o nosso papel, enfim. Mas trazendo para, né, para o contexto da sociedade, do dia a dia, assim. Por isso que a minha preocupação é que a gente passou por momentos que a gente entende que a gente tem muitos direitos. Eu tenho direito àquilo, tenho direito àquilo. E a gente não está com obrigações. E para a gente ter uma sociedade que esteja sobrevivendo melhor a esse momento, a gente vai ter que lidar com as nossas obrigações, né? E aí, por isso que eu falo da noção de civismo. Qual é meu papel nessa sociedade? Qual é o meu papel nesse Estado?
né? Porque não é só para o outro que mora num outro bairro, mas é para o meu filho, para minha mãe, enfim, para o próximo, para o vizinho, porque a gente está sofrendo de forma coletiva. Então a gente precisa se ajudar, sim. Não é só obrigação de governo, seja estadual, federal, de justiça, enfim, do legislador. Não, é obrigação nossa também de atuar, porque realmente é uma coisa que foge, né, ao que a gente vive ao dia a dia, foge totalmente, é uma tragédia, né? É uma pandemia dessa, a gente ficou na expectativa de esperar o vírus chegar, e quando o vírus chegar, a gente viu as equipes de saúde sem saber o que fazer. Então, a gente precisa dar suporte para que essas equipes consigam, né, sobreviver, isso também continue fazendo o trabalho deles. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente tentar sobreviver juntos a esse tempo de pandemia e não achar que é responsabilidade do outro, né? Então, da gente se cuidar e cuidar do outro faz parte desse momento. E a gente tem que criar essa consciência. Aliás, a gente tem que tentar parar de se rachar um pouco, né, nesse momento, para tentar criar uma união para fazer dar certo, né? A gente tem que dar certo, o Brasil tem que sair dessa bem, porque depois que sair dessa, a gente vai ter outros problemas pós-pandemia, que envolve economia, que envolve saúde mental, que envolve outros contextos. E eu acredito que se a gente trabalhar, de novo, não só na parte de divindade, mas tendo obrigações com o Estado, para que a gente possa também ter os nossos direitos, eu acho que a gente tem que sim olhar voltado para tentar desenvolver esse momento, né? Para que a gente consiga respirar e pensar para adquirir a capacidade de ter as melhores estratégias para a gente sair desse momento. Então, eu acho que o projeto social agora no momento de pandemia é fundamental, sim. Não se trata só de dar comida, né? Mas se trata da gente se apoiar e a gente tentar se desenvolver e até mesmo detectar onde estão surgindo novos problemas. O que me preocupou muito aqui em Brasília é que aqui a gente tem diversas carências no entorno de Brasília, né? Só que a fome existe, mas não como a gente está vendo agora. E o número de desemprego está muito grande. Então, uma família que antes tinha 3 ou 4 trabalhando, agora só tem um, ou não tem ninguém. Tá desesperador, sim, a situação, né? Então, e eu acho que a gente precisa todo mundo se responsabilizar pela solução. Não é ficar discutindo quem trouxe o problema, o que é isso, não. A gente tem que se responsabilizar pela solução, né? Então, eu acho que é fundamental, porque é o nosso povo, é a nossa gente. A gente não pode permitir ninguém passando fome, passando aperto, passando dificuldades, olhando para o próprio filho, né, desesperado, com fome, doente. Então, e a gente tem agora também que adquirir essa consciência sanitária, e que, por mais que a gente tenha que adquirir a consciência, vamos combinar, né? Tá, aonde? Como é que é fácil isso? Primeiro, que são produtos caros. Segundo, que tem locais que a parte onde se vive mesmo, né? Quando a gente vai em lixões, enfim. Então, vamos entrar nas realidades para ver como que a gente vai trabalhar essas situações e como que a gente pode dar um suporte dentro da realidade deles, né? Não dá para ficar cobrando certas coisas que realmente foge ao alcance, né? Dependendo de cada região. Então, ou a gente ajuda a promover essa parte de segurança, digamos assim, né, em relação ao Covid, ou realmente vai ficar difícil e essas pessoas podem acabar se contaminando e tendo seus filhos em hospitais, enfim, né? Então, eu realmente acho que essa é a hora dos projetos sociais, dos trabalhos sociais, da comunidade, do país se unir por nós mesmos, né? Com certeza. E hoje eu li uma coisa muito interessante, Bi, que eu lembrei aqui, a gente tem que sair dessa e aprender a parar de olhar para o próprio umbigo, né? A gente ouve isso muito, né? A gente, Sim.
igual você falou aí, né? Eu tô bem, tá tudo bem. Eu tenho uma cama para me dormir, eu tenho um prato para me comer, eu tenho uma, né? Meus filhos estão lá todos saudáveis, estão protegidos, tal. Mas, peraí, mas será que e os outros lá fora, né? O que, bom, os autônomos, né? Quando tudo isso aconteceu, eu liguei para todos os profissionais a qual eu tenho algum tipo de contato. Então, cabeleireiro, enfim. E esses dias eu li uma coisa que me entristeceu muito, tipo, pessoas falando, porque aqui em Brasília tinham liberado, né? Academias voltarem e tudo mais. E esse povo está muito abatido, está muito desesperado. Tiveram que demitir muita gente e é a sobrevivência deles. E tentaram trazer uma imagem de serviços fúteis. Pelo amor de Deus, gente, não é por aí. Entendeu? Por mais que a gente pode até ter a concepção, não, lockdown total e tudo mais. Mas daí você conceituar a profissão do outro, que é uma pessoa correta, faz tudo, sei lá, pegando uma maquiadora que seja, ela torna a vida de uma mulher melhor, entende? Ela tem uma função social, sim. E a profissão dela é histórica, A uma autoestima, cabeleireira. a autoestima das mulheres é... Então, assim, que os educadores físicos, hoje eu assisti uma live da Flávia Botelho, né, que ela estava muito chateada porque ela voltou e teve que parar. Ela falou, poxa, toda vez que quando você vai ao médico, a primeira pergunta que o médico faz é qual? Você faz alguma atividade física? E por que ele faz essa pergunta? Porque a atividade física garante o seu bem-estar para você resistir, né, ter uma imunidade melhor e você resistir a qualquer doença. Então, ela trouxe isso. Então, assim, uma coisa é a gente discutir a necessidade de um lockdown para a gente ter menos gente infectada e tudo mais. Outra coisa é a gente julgar as profissões ou julgar que não tem que ficar mesmo e tudo mais. Isso é muito delicado, é falta de empatia, principalmente nesse momento que a gente está passando por diversas carências, principalmente afetiva, enfim. Eu sempre martelo no campo da saúde mental, as pessoas estão deprimindo, estão desenvolvendo ansiedade. Então, assim, eu acho extremamente necessário a gente respeitar. E ao invés de julgar, então vai lá na páginas amarelas, né? Procura um profissional e liga para ele, pergunta como é que ele tá. Porque foi isso que, assim, no Rompendo Mais Fronteiras a gente fez aqui em Brasília. A gente ligou para diversas famílias, que a gente pegou listagem em hospitais públicos para saber como elas estavam. E as que estão bem, elas falam, elas não estou precisando, manda para quem precisa. A gente recebeu mais de 100 respostas, assim. Então, é o que eu falo, eu acredito muito no povo brasileiro. Principalmente quando me deparo com uma coisa assim, ele podia estar ganhando cesta básica de um projeto social e ele fala, não, manda para quem precisa. Isso é muito grandioso. Então, ligar para esses profissionais e ver de que forma você pode ajudar. E não precisa ser só doando. Então, eu fiz com a minha cabeleireira, ajudei ela a vender os produtos. Ela teve que vender todos os produtos que tinham no salão dela. Então, eu ajudei ela a vender todos os produtos, divulguei, comprei. Então, assim, se a gente conseguir fazer essa rede, essa teia de se apoiar, é uma coisa. Sim, existe um desespero, né, de abrir o lockdown e os hospitais lotarem, acabarem respiradores e até mesmo essas pessoas precisarem, os arrimos de família adoecerem. E eu tenho muito essa preocupação, mas não dá para julgar o fato deles quererem voltar a trabalhar, né? É o ganha-pão deles. Então, você vai ver que esses profissionais estão demitindo muita gente e às vezes, assim, né, um direto para 5 indiretos. Então, realmente, a gente precisa ter um olhar mais humano agora no tempo de pandemia, mas aceitar que existem diversas revoltas, não interessa se a gente concorda ou não, a gente tem que aceitar o outro, a gente tem que ter empatia para o outro e pensar em que formas a gente pode estender a mão, ajudar, enfim, porque realmente é muito cômodo. Não teve uma pessoa que eu não tenha visto, assim, o hashtag Fica em Casa, que não sejam pessoas que não estivessem acomodadas, né, muito bem, sem se preocupar se amanhã vai entrar comida em casa para os filhos ou não. Então, a gente precisa mesmo aceitar essas diferenças, ter essa empatia, ter essa noção e para poder ajudar o próximo, né? E sim, quem sabe a gente trabalha uma conscientização de poxa, pode ser pior se a gente voltar, talvez. Pode ser
pior se eu voltar a ir mais para as ruas, se eu for contaminado, o que acontece comigo? Né? E eu que sustento, eu que não sei o quê. Então, a gente tem que realmente, talvez, trabalhar uma conscientização. Mas tem que ver que condições é essa que a gente vai trabalhar essa conscientização. Né? A gente não pode tornar muito romântico as coisas dentro de uma realidade dia a dia de pessoas que passam fome. Sim, Drica. Eu vou ler aqui alguns comentários. Pessoal, quem quiser, né, pode deixar sua pergunta aí relativa ao tema, né, que a gente está tratando. Aí eu estou vendo aqui o Fábio Taborda da Machado. A Adriana nos inspira. Criamos o Instituto Oliveira em memória do nosso filho. Aí, ó, legal. Drica. Legal, depois eu dou uma entrada para conhecer. Ótimo. A Alba falando, me emocionei com a emoção dela, com a grandiosidade do seu coração, é uma pessoa iluminada. Parabéns, Adriana. Obrigada, Alba. Depois deixa uma mensagem lá para mim nas minhas redes para eu poder falar com você. Aí ela teve que dar uma saidinha, falou que depois assiste, que é uma live grandiosa, e está te elogiando aqui também. Principais hobbies da Drica. Quais são os principais hobbies dela? Olha que pergunta difícil isso. Não, assim, porque, claro, eu já tive uma fase a qual eu falaria ler, ver filme e tal. Hoje parece que eu não tenho tempo mais para nada, né? Então, eu diria que meu principal hobby é comer. Porque... eu também adoro. Porque Nossa. com tantas coisas, né? Eu tenho que auxiliar muito meu pai no trabalho dele, nos projetos dele. Eu tenho que garantir que o grande pilar da minha casa fique bem, que é minha mãe. Eu tenho que fazer essas conexões familiares, né? Cuidar da saúde, minha saúde, do meu pai. Mas também eu tenho diversos trabalhos. A faculdade que eu ainda estou fazendo. Então, assim, quando eu posso dar uma descansada, ou quando eu posso, quer dizer, quando eu posso não, comendo eu tô o dia todo. É onde a gente mais transmite amor, né? Então a comida da minha mãe é muito boa. E agora, nesse momento que eu tô em casa com eles, né? Então eu tô aproveitando. Mas realmente hoje é um problema e eu vejo que muita gente está passando por isso, né? Existe uma dificuldade muito grande da gente ter hobbies, porque que esse negocinho aqui, chamado celular, ocupa muito o nosso tempo. Dois, que parece que a gente vive de forma acelerada cada vez mais, né? E TV, eu assisto muito pouco. Quer dizer, eu assistia mais. Eu confesso que em tempos de pandemia eu fui uma das pessoas que desligou a televisão. Eu tava ficando mal mesmo, eu tava ficando adoecida. Mas eu sou viciada numa série chamada Friends, que eu assisto muito. E o que hoje eu tenho me comprometido é todo final de semana parar para assistir um filme, porque eu fui me dando conta que eu passava meses sem ver filme nenhum. E justamente porque eu estava tão focada na correria do dia a dia, então eu hoje estou sempre focada a assistir um filme, porque eu tenho que tentar acompanhar meu pai também, né? Porque meu pai praticamente lê um livro por dia, vê um filme e tal, e ele sempre tá me indicando, eu não tô conseguindo acompanhar, então eu tô tentando pelo menos pegar o ritmo no final de semana para acompanhar ele. Ótimo, Drica. Então tá bom. Deixa uma mensagem, Drica, para o pessoal, uma mensagem final que você... Assim, eu só tenho gratidão, né? Você, depois de muita insistência... É que eu fico nervosa mesmo, eu fico preocupada, enfim. Mas o que eu posso dizer é para a gente tentar, nesse momento de pandemia, reduzir as nossas diferenças, né? E inclusive de opiniões. Eu sei que é difícil, que de vez em quando a gente escuta umas coisas que, né? A gente se... É óbvio que às vezes eu também acabo opinando um pouco, mas eu
eu acho que talvez se a gente tentar reduzir as nossas diferenças, olhar para o próximo e trazendo as nossas crenças, aquilo que a gente acredita mesmo, né? Nesse tempo de pandemia, ok, então eu tenho essa opinião, eu tenho essa vertente, o que eu vou fazer com isso? Só vou ficar brigando nas redes sociais, só vou falar que a culpa é do outro e só vou falar que a responsabilidade é do outro? Porque, na verdade, eu acho que a gente está na hora da gente trazer as responsabilidades para a gente, a culpa para a gente conseguir sair dessa, né, e conseguir desenvolver todo esse contexto que a gente acha que deveria ser melhor e a gente tornar ele melhor. Então, o que eu diria, assim, é o que vocês puderem ajudar a trabalhar nesse sentido de projetos sociais, trabalho social, não precisa ser nada grandioso, não precisa ser fora da sua casa, pode ser dentro da sua casa. Tem muita gente precisando da gente dentro de casa e a gente não percebe, por mais bondoso que a gente acredite que a gente ou mesmo fora, pode ser um vizinho, não precisa ir distante. Então, tentar ver se as pessoas têm máscara. Se não tiver, tenta adquirir uma para alguém. Um álcool em gel, tenta adquirir alguma para alguém. Ou pede ajuda, né? Ou quando os garis passarem, ver se eles precisam de alguma coisa quando eles vêm recolher o lixo. E se alguém for infectado, isso é uma coisa que eu vi acontecendo e fiquei muito feliz. Se alguém for infectado, quando for botar o lixo na rua, tenta desinfectar o lixo para os garis não serem contaminados, porque a gente precisa deles. Esses pequenos detalhes, né? É um dia que você deixa de abraçar, talvez você esteja salvando aquela pessoa, né? Não só a si mesmo, mas, que é o principal, né? A gente sempre tem que botar primeiro a nossa máscara, depois do vizinho, mas cuidar do outro é nesses pequenos detalhes. E uma coisa interessante, Dick, que você me fez me lembrar e não está no script, o pessoal tem que trabalhar, e aí justamente essa questão da saúde mental, que eu acho muito importante nesse momento, sobremaneira, e que vai ser muito demandado pós-pandemia, tá? Principalmente os profissionais da saúde mental, não criar uma discriminação intensa por aqueles que testaram positivo. Está acontecendo isso. Muito bom, tá muito bom mesmo. Excelente colocação, Diogo. Acho que, na verdade, foi a parte inovadora que realmente tem discriminação muita, até mesmo depois que a pessoa não está mais transmitindo. Então, assim, não, gente, pé no chão, não crie. Se a gente adquirir os bons costumes, né, da distância necessária, lavar as mãos, usar máscara, a gente está seguro. Fiquem tranquilos, a gente está seguro, né? Então, tentem apenas manter esse tipo, né, o protocolo básico. Então, não se assustem dessa forma, não isolem dessa forma a pessoa, né? Quando ela estiver naqueles 14 dias, pode tentar ajudá-lo de alguma forma, deixando uma comida, né, tentando se conectar por telefone, mas tenta adquirir o conhecimento da doença, que depois, passada essa fase crítica, ela deixa de transmitir, né, a própria doença que desenvolveu nela. Então, realmente é muito ruim. E uma coisa que acontece também, e aí trazendo a questão da saúde mental, é que as pessoas se contaminam e elas se sentem culpadas. Né? A gente não sabe de onde o vírus veio. Isso é muito interessante, mas eu dei positivo e fulano pegou, então a culpa é minha. Não é assim que funciona, gente, né? Não vamos ficar se sentindo culpado, não é hora para isso, porque isso só desestabiliza mais a gente emocionalmente e adoece a gente. E outra coisa, Drico, os jovens ter consciência de que porque eles são mais, têm um vigor, eles estão muito se reunindo, eles não estão tendo essa... reunindo, festinha, tal, bebendo, achando que tá tudo normal. E aí, o que acontece? Eles pegam e levam o vírus, igual outro dia eu fiquei muito comovido, acho que foi no Rio de Janeiro, me parece, um jovem levou o vírus, infectou a mãe ou o avô, parece uma coisa assim, e posteriormente ele não suportou. Então, os jovens têm que ter essa consciência. Eles têm que ter essa... E outra coisa, como a gente teve muito essa coisa do jovem não tem problema, a estatística mudou um pouco no Brasil. Primeiro porque é um vírus extremamente mutável. Então, aqui em Brasília, um dos casos mais graves foi até, acho que, de um policial militar. Foi um dos primeiros casos.
e Sim. que os médicos lutaram muito ali para saber o que fazer com ele, enfim, ele veio a óbito, mas era uma pessoa tinha um momento físico excelente, enfim. Então, pouco essa mudança dessa estatística do jovem. Então, sim, os jovens precisam se cuidar. A gente não está imune, não. A gente vai pegar. E se a gente tiver alguma condição, pode ser que torne um complicador para a gente mesmo. Né? Então, é isso. Tem jovens parando em hospital em respirador. Justamente pela mutação do vírus, porque quando a gente conheceu o vírus, era um vírus que não resistia muito ao calor. Olha o que aconteceu em Manaus. Agora ele já mudou. Exato. Então, a gente tem que conhecer o que é um vírus, conhecer o que é uma mutação de vírus, conhecer qual é a capacidade que pode chegar, né? Esse ano, H1N1 matou algumas pessoas no Brasil. A vacina nova, né? Ela acabou chegando na hora certa, mas antes da vacina chegar, algumas pessoas chegaram a virar óbito. Por isso, infelizmente, nós não somos imbatíveis por sermos jovens. E sem contar que tem muito jovem que fuma, enfim, que tem um estilo de vida não muito saudável. Então, sim, nós precisamos cuidar. E tem esse outro lado, a gente vai levar para casa. Justamente. Drica, muito obrigado de coração, viu? Obrigada. Por sua disponibilidade. Eu peço que você e todos que estão aí presentes, agora aguarde só 2 minutinhos. Eu tenho um vídeo aqui para fechar. Eu vou deixar ele. Eu só quero agradecer aqui a mensagem do Luiz Carlos, que eu li, que aí depois pode me mandar uma mensagem no meu Facebook, né? E dar o boa noite que a Gláucia Rabelo deixou aqui. Ótimo, boa. Boa noite para vocês também, para você, Gláucia, Luiz Carlos, obrigado pela participação, pela presença de vocês, a presença de outras pessoas que vão se conectar, que vão assistir, né, posteriormente. Eu vou estar disponibilizando aí, vai estar na minha linha do tempo, enfim, pessoal, vocês vão assistir aí posteriormente. Eu vou fazer um compartilhamento da minha tela. Aí desejo boa noite para todos vocês. Boa noite, Drica, viu? E até a próxima. Felicidades aí, viu? Obrigada. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Você pode ficar aí, só mais 2 minutinhos, pessoal. Tá bom. Compartilhar. Olha para mim, Drica, se você está vendo essa tela aí, se todo mundo fosse cego. Se todo mundo fosse cego. Uhum. Isso, do Fábio Braza, tá? Vamos lá, eu vou... Todo mundo fosse cego, como será que a gente viveria? Certo dia, ao cair no sono profundo, sonhei que este mundo eu via. Ali não havia status, moda ou opulência, pois carros, roupas e aparência, nada disso mais valia. Eu vi um mundo mais generoso, mais cheio de compaixão. Vi pessoas se ajudando em completa comunhão, pois a falta de visão nos obrigava a buscar a ajuda de um par para nos guiar na escuridão. Com o aumento do contato, aprimoramos o tato, é fato. Buscávamos no outro um teto, afeto. A tecnologia já não nos dominava mais. Ao invés de internet, nos conectávamos tete a tete. E com abraços, trocamos as redes por laços sociais. Não haviam diferenças raciais, pois a falta de visão nos fez iguais. Seres humanos, com as mesmas necessidades físicas e emocionais. Assim eu vi florescer lindos amores e pessoas de todas as cores formarem belos casais. Eu vi um homem engravatado conversando com um mendigo e daquele dia em diante virarem melhores amigos. Acordei extasiado, pensando comigo se aquilo não seria uma bênção ao invés de um castigo. Saí na rua pensando que veria o meu visionário sonho, mas vi um cenário medonho de uma humanidade fria, sem amor nem empatia. Não éramos mais gentis, andávamos feitos zumbis, reféns da tecnologia, da vaidade e da hipocrisia. Me bateu uma euforia, uma vontade de gritar: abram os olhos, precisamos acordar, não estamos sós. E quando tive esta visão, eu cheguei à conclusão de que os cegos somos nós. Daquele sonho em diante, eu nunca mais dormi direito.
e nem consigo mais ver o mundo do mesmo jeito. Vivo por aí buscando essa utopia, lutando a cada dia para ampliar a nossa visão, para que a gente possa enxergar cada vez menos com os olhos e mais com o coração. Ok. Muito lindo, parabéns. Lindo, A né? escolha do vídeo. Uhum. Porque... Deixa eu interromper. Deixa eu tirar aqui. Pois é, Drica. Então, novamente, viu? Obrigada. Muito obrigado. Fui muito insistente, né? Mas eu consegui. Foi, mas foi ótimo, foi uma delícia. Me fez pensar sobre novas coisas. Isso. E faça mais. Faça mais com outras pessoas, né? Você tem muita luz, você tem uma energia muito boa, você tem muita coisa a dizer para muitas pessoas, a inspirar pessoas. Esse é o objetivo dessa live aqui, né? É inspirar mais pessoas para que elas encontrem esse ponto da solidariedade, do ser social, do olhar o outro, né? Com o máximo de humanidade, com o máximo de amor, de afeto. E você, com certeza... Mas, Diogo, viu? O que eu deixaria como mensagem é, primeiro, para você se encontrar na solidariedade, no olhar do outro, primeiro pegar o olhar para si, né? A gente é muito pouco solidário consigo mesmo. Então, a gente precisa ter mais carinho consigo mesmo, né? Ter um olhar mais amoroso. A gente se cobra muito, a gente às vezes se trai nessa questão de cuidar do outro e não se cuidar. Então, se você um dia perguntar para uma mãe que tenha alguns filhos, ou um filho, enfim, que seja, como que tá, cadê a carteirinha de vacina deles? Ela vai ter a vacina, sabe onde é que vai estar? Na gaveta da cômoda do quarto, todas as vacinas completas. Agora pergunta, cadê a carteirinha dela? Ela não tem a carteirinha, ela não tá com as vacinas em dias. Então, essas pequenas coisas, e ela não consegue entender que a sobrevivência deles depende dela. Ela até entende, mas ela não entende que se ela não se cuidar, isso fica comprometido. Não vai conseguir cuidar. Então, antes da gente se tornar solidário ao outro, a gente precisa se tornar solidário conosco. E eu acho que isso falta muito. E por isso que as pessoas têm tanta dificuldade para se encontrar nos trabalhos sociais. Elas, às vezes, se perdem, até se desestabilizam na hora que estão ali. Então, é justamente isso. Primeiro, como é que você está? Como é que você está se cuidando? Seja externamente ou internamente, né? É isso que eu acho que é o principal do trabalho social. Ótimo, Drica. O Fábio deixou uma nova mensagem lá. Parabéns, Diogo e Drica. Ótima conversa. Obrigada. Obrigada. Boa noite, Drica. Boa noite, todo mundo aí. Tá? Ótima semana. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.